Existe uma pergunta que não se cala. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta e elas às vezes não conseguem a resposta real. Quem aceita Jesus como seu Salvador pode um dia perder a salvação? Não, não. Um verdadeiro cristão não pode perder a salvação. Quem crê em Jesus se arrepende dos seus pecados e deixa Jesus entrar em sua vida. Ele está salvo, mesmo se cometer pecados depois. Mas isso não significa que podemos pecar à vontade sem consequências. Atenção! Vamos entender o que é a salvação. Se uma pessoa precisa ser salva, é porque está em verdadeiros apuros. Se você está se afogando no mar, precisa de alguém para lhe salvar. Do mesmo jeito, quem ainda não tem Jesus está preso em seus pecados e não consegue sair sem ajuda. Jesus é o salva-vidas, digamos assim. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi salvo. É o que diz a Bíblia. Você já não é escravo do pecado e já não precisa ter medo de ir para o inferno. Você deixou de se afogar. O salva-vidas está lhe segurando. Está em Romanos 8, versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A Bíblia fala que você está sendo salvo. Jesus começa a tratar sua vida diária, a mudar suas atitudes e a lhe libertar de hábitos que são pecados. É um processo de santificação. O seu salva-vidas está lhe levando para a praia. Se não vejamos em Coríntios 3, verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A Bíblia fala: você vai ser salvo. A Bíblia afirma: você vai ser salvo. No dia do juízo, você irá para o céu e será aperfeiçoado, completamente livre do pecado. Quando você chegar à praia, ficará em segurança, livre da força da água. A palavra em Romanos 8, 23 nos dá essa confirmação. E não só por isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sim, a salvação é um processo e um alvo a atingir, mas você também está salvo logo quando se converte, quando você aceita Jesus como seu Salvador. Isso pode parecer estranho, mas Deus vê o tempo de um jeito diferente do nosso. Nada nos pode separar do amor de Deus. A palavra está em Romanos 8, versos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é salvo não precisa ter medo de perder a salvação, que fique claro isso. Uma pergunta que não se cala: aquele que se desvia do caminho não perde a salvação? Olha, você pode estar salvo e ainda pecar. Quem está salvo rejeitou o pecado, mas existem pecados que levam tempo e trabalho para deixar. Isso faz parte do processo de santificação. O inimigo, que diga-se de passagem já lhe perdeu, tenta causar o máximo de estragos para dificultar esse processo de santificação, fazendo de tudo para piorar sua vida e lhe impedir de alcançar seu máximo potencial em Cristo. Aí falamos de uma batalha espiritual. Você pode estar salvo, mas se não resistir ao inimigo e deixar o pecado, não vai conhecer as bênçãos que Jesus tem para você aqui na terra, antes de ir para o céu. Em Tiago 4, 7, 8, a palavra diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se você pecou, arrependa-se, peça perdão a Deus e procure viver de forma melhor com a ajuda de Jesus. O perdão de Deus está sempre disponível para quem se arrepende. A única situação em que talvez seja possível perder a salvação é quando uma pessoa rejeita deliberadamente o Evangelho. Rejeita e pronto. Escolhendo não ter mais nada a ver com Jesus e recusando se arrepender. Mas nessa situação é difícil dizer se a pessoa era mesmo salva antes. Há muita gente que tem uma experiência genuína com Jesus, mas depois abandona o Evangelho. Isso acontece muitas vezes simplesmente porque elas não compreenderam verdadeiramente o que é a salvação e o que implica nas suas vidas, como Jesus explicou na parábola do semeador, em Lucas 8, 13 e 15. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ou seja, não tem raiz a sua vontade de seguir Cristo. Só foi um impulso baseado em sentimentos românticos, não um compromisso sério para superar todos os obstáculos, com a ajuda de Jesus, é claro. Quando você realmente entende que não há nenhum outro caminho melhor que seguir Cristo, você pode vacilar, ter crise de fé, mas você não o vai abandonar. Não podemos saber todas as razões para alguém deixar o Evangelho ou duvidar da sua decisão, mas precisamos lembrar que Deus nos perdoa e nos ama, independentemente do que a leva a desistir de seguir Jesus. Devemos sempre orar por essa pessoa para que ela volte para Ele, tomando uma decisão séria. Para entender melhor o que Jesus disse sobre esse assunto, leia Lucas 8 na íntegra, a parábola do semeador. Você conhece? Leia Lucas 8 e você vai entender bastante sobre isso. Então preste atenção. Um cristão não perde a salvação. Não perde. A não ser que você realmente rejeite todo o Evangelho. Agora, quem se desvia também não perde a salvação, porque você pode voltar um dia. Porque existem pecados que levam tempo para você deixar. Portanto, esteja como você esteja, afastado, em pecado ainda, creia que Jesus te ama verdadeiramente. Deus te ama muito. Que a paz, que excede a toda a compreensão humana, esteja com você e em você. Que o amor de Cristo esteja no seu coração. Que você tenha entendido a palavra levada pelo Espírito Santo de Deus. Que a paz resista e que você volte se partiu. E que você fique se está. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há vida eterna sem Jesus. Paz. Muita paz.